está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 3 de novembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: quando pequena eu tinha o hábito de roubar. Por mais que eu soubesse que era errado, eu não conseguia parar. Isso era tão intenso que um dia eu roubei minha própria amiga. Nunca ninguém soube. Os anos se passaram, me libertei do vício, mas não consigo me perdoar. Embora tenha pedido perdão a Deus, sempre ouço uma voz que me acusa. O que fazer quando a culpa de um pecado não nos deixa viver em paz? Quando nós mesmos não nos perdoamos, é sinal de que Deus não nos perdoou? Para alcançar o perdão pleno, devo restituir em dobro aqueles que enganei e roubei? Como me sentir plenamente perdoada e livre dos erros do passado? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Com a gente no programa de hoje, a nossa menina da mesa, a pastora Leia Mendonça, cantora da MK Music, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. É a nossa querida Leinha, que destacou: nunca ninguém soube, os anos se passaram, me libertei do vício, mas não consegui me perdoar. Bom dia, Leinha. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores e também a todos os nossos ouvintes. Eu destaquei esta frase porque esse problema se chama cleptomania e é um distúrbio psicopatológico que faz a pessoa roubar coisas sem muita consciência. Então, quando ela diz que eu me libertei do vício, mas não consigo me perdoar, significa que não basta somente se libertar do vício. Precisa também se libertar desse sentimento de culpa. E é sobre isso que eu gostaria de falar no decorrer do debate. Muito bem, com a gente também o pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor ainda dentro desse destaque inicial? Bom dia, JR, bom dia para os nossos ouvintes. Nós estaremos conversando sobre este assunto e vamos chegar a uma conclusão que ajude a nossa ouvinte e os ouvintes também que estão conosco nesta manhã. Muito bem, pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vida Genilópolis. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Sua opinião, seu posicionamento sobre esse tópico que estamos estudando hoje. Hoje o culto da 93 FM vai ser na querida igreja do pastor Luciano. Daqui a pouquinho vamos ter aqui informações para os nossos queridos e amados ouvintes sobre este assunto. E mais aqui agora, pastor Luciano, a nossa ouvinte conta: nunca ninguém soube, os anos se passaram, me libertei do vício, mas não consigo me perdoar. Bom dia, J.R. Vargas, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus abençoe a todos nós. Isso para nós, e sobretudo deveria ser para ela, já é um motivo poderoso de transformação, porque ela conseguiu em Deus se libertar. Ela conseguiu se livrar desse mal. Porque o mal, a Leia começou falando desse problema, da cleptomania, mas esse é um mal muito difícil. As pessoas que se envolvem com roubo, somente Cristo pode libertar. E aí, quando a gente começa a olhar, ela diz: eu me libertei do vício, que significa que ela está livre.
Agora o problema dela é o tratamento que precisa acontecer no interior dela pela condenação que ela mesma traz sobre si dentro do próprio meio. E aí a gente precisa mostrar para ela o favor da graça. E é isso que a gente precisa discorrer hoje aqui. Muito bem, pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Central na Barra da Tijuca. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase que segue, né? Segue a esta frase quando o ouvinte diz: embora tenha pedido perdão a Deus, sempre ouço uma voz que me acusa. Eu quero ouvir também a sua opinião sobre os dois tópicos, pastor Josué Valandro Júnior. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, bom dia a você de casa, você que está aí no carro, no trabalho, que bom estar com você. Bem, infelizmente, a gente não se detém no assunto manifestação de Satanás, manifestação diabólica, manifestação dos principados. Esse é um assunto assim pouco valorizado por nós. A gente se detém muito naqueles focos que a gente tem, nos objetivos que a gente tem, nos alvos que a gente tem. A gente ouve muita palavra de vitória, você vai conseguir e tal, o diabo não vai conseguir atrapalhar, mas a gente não fala muito sobre essa área de atuação demoníaca que é a acusação. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. Ele tem um prazer tremendo em tirar de você a essência daquilo que Deus planejou para você. Verdade. Ele tem um prazer tremendo de tentar desvirtuar você do foco de que você realmente não é perfeito, mas há alguém perfeito que te ama tanto, que se deu em perfeição por você, e que não há pecado na sua vida que seja maior do que a graça e a vontade desse Deus de ver você prosperando, avançando, vencendo. Então a gente não consegue se deter nesse tópico, no aspecto da acusação. E a acusação, ela muitas vezes se manifesta através de uma pessoa próxima da gente, se manifesta através até de um conselheiro, de um pai, de uma mãe. Alguém nos acusa de alguma maneira e a gente, eu sou isso mesmo, eu não tenho jeito não, e a gente começa a multiplicar a ação do inferno sobre a nossa vida. Essa moça, provavelmente, toda vez que ela escuta uma mensagem sobre roubo, o ladrão, ela fala assim: sou eu. Sou eu. É pra mim, é o Espírito Santo falando aí, né? Então, ela vive um dilema de anos. E quanto mais ela não trata e vai aumentando, o que acontece? Foi tomando conta do coração dela. Se avolumou a influência desse mal sobre a vida dela. Hoje, ela tem como que fosse assim, não mais uma gradezinha, ela tem uma parede de arrimo enorme na vida dela, separando a felicidade dela através desse mal. Esse mal bloqueia a área da ação do Espírito Santo, da crença, da fé, do espírito de fé na vida dela, de que ela pode ser alguém feliz. Queridos, isto aqui tem um jeito fácil de derreter. Fácil. É a gente aceitar o seguinte: nós somos muito limitados mesmo. Nós temos muito defeito. JR só está dirigindo esse programa aqui com os defeitos que ele tem. Eu só estou aqui podendo falar para milhões de pessoas aqui, apesar dos meus defeitos, porque eu acredito que Deus me ama mais do que o meu pecado. Eu acredito que Ele me ama mais do que tudo que eu faço na minha vida de errado. Eu acredito que Ele me reinaugura, me reinicia, me reestarta, recomeça. Ele diz assim: você é todo errado mesmo, mas eu te amo tanto que eu faço de novo. E eu gosto muito de Romanos capítulo 6, quando diz assim: o pecado não tem domínio sobre vós. A Bíblia nunca me pede uma coisa impossível. O pecado não terá domínio sobre vós. Essa moça está sendo dominada por um pecado lá do passado. Filha, aceita que você errou. Olha, eu vou te dar uma sugestão boa. Vai lá e pede perdão a essa pessoa. Devolve para ela. Pastor, ela nem sabe. Está te fazendo mal? Quando você olha para ela, te lembra tudo. Vai lá, fala para ela: olha, eu te roubei. Isso tem 20 anos, tem 10 anos. Mas eu queria te dizer que Jesus me perdoou, mas eu não me perdoava, mas eu queria te falar. Isto pode ser libertador da vida dela. Concordam, companheiros? Concordamos. Olha, só voltando, vamos dizer assim, começando de novo. A pessoa teve uma disfunção psíquica em um determinado tempo. Depois, não se sabe por quê, ela não diz o que foi, qual insight que trouxe o fim disso aí. Então, o que aconteceu? A consciência dela continuou acusando. Então, nós não podemos abordar que, vamos dizer assim, o pecado continua dentro dela. Não, o que continua dentro dela
é a sombra do que ela fez, é a sombra da consciência dela. Agora, o que nós podemos imaginar é que nós geralmente vivemos em um sistema religioso que desenvolveu um sistema de meritocracia. Então, quando você chega na igreja, que aí é impossível não acontecer, a instituição precisa disso, então desenvolve um sistema meritocrático. Quando acontece isso, a pessoa começa a comparar, vamos dizer assim, comparar nela o somatório de coisas positivas e negativas. E isso aflora na consciência dela. Então, se ela é uma pessoa sensível, como parece ser a nossa ouvinte, ela vai ter sempre alguma coisa acusando. E quando ela, como o pastor Valando falou, quando ela escuta uma mensagem que tem pelo menos aquela palavra, ela já se acusa e reacende essa ferida nela. Então, a gente precisa entender que mesmo com Pastor Luciano, vou pedir ao senhor para trocar de microfone, só para pegar o da esquerda e o da direita. Esse microfone não tá bom, esse microfone não está compatível com a qualidade aqui dos companheiros, mas vai ser arrumado, como todo mundo aqui. O microfone também é imperfeito, entendeu? Como todos nós aqui. Vamos lá. Verdade. Assim, mesmo concordando com o que a Léa falou, a gente precisa abordar algo que a gente precisa entender. A partir de que nós sejamos criaturas de Deus, e uma vez que entregamos nossa vida a Deus, nos tornemos filhos, a nossa luta, ela passa a ser uma guerra espiritual, uma guerra contra a carne, entre a carne e o espírito, como bem disse o Senhor ensinando os seus discípulos em Mateus 26:41, e também o apóstolo Paulo vem nos ensinando sobre isso, que a gente vai abordar já já. A gente precisa entender o seguinte: ela estava debaixo de chumbo grosso de Satanás, ela estava debaixo de uma influência forte de Satanás, e que pode ser uma doença, mas pode ser uma influência grande do diabo, como bem disse o pastor Josué aqui do meu lado. O que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente confessa, o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, versículo 7 e 8, ele diz que quando a gente anda na luz, ou seja, quando a gente anda com Deus, quando a gente tem comunhão na igreja, quando a gente caminha com a igreja, nós andamos na luz. Isso significa que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não significa, porém, que a gente não vai errar, que a gente não vai pecar. Mas se a gente pecar, a gente pedindo perdão, a gente é perdoado, porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, quando a gente começa a parar para pensar nisso, às vezes a gente perde um pouco a noção da graça de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Aí a gente para pensar: quem não anda na carne? Quem anda na luz, quem anda na igreja, quem ouve a palavra, quem está em comunhão com os irmãos. Porque há uma luta o tempo inteiro entre a carne e o espírito, e entre o espírito e a carne, porque os dois são opostos em si e serão o tempo inteiro. O que ela precisa entender é o seguinte: uma vez que ela colocou sua vida nas mãos de Deus, foi liberta desse mal, esse mal já não está mais sobre ela, não há mais condenação sobre a vida dela, não há mais nenhum tipo de problema em relação a Deus. Agora, há um problema em relação, como foi dito por ela, em relação a ela mesma. Então, que ela precisa buscar essa comunhão. Pastor Josué deu um ótimo conselho até de ela procurar essa pessoa, que ela se sente acusada não pela pessoa, mas por sua própria consciência, devolver, de alguma forma retribuir, pedir perdão, para que ela possa seguir. Mas essa é uma luta que já foi vencida. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu vou perguntar uma coisa a vocês aí, já para ouvir a Léa, sobre esse ponto aí, exatamente no sentido de procurar a pessoa para dialogar com ela sobre esse episódio. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é acender uma outra coisa, incluir mais alguém nessa história, alguém que pode não simplesmente dizer: querida, I love you too, vida que segue, vamos pra frente. Alguém que pode pegar isso, aí ela vai ter a dificuldade que ela tem, pode ter a dificuldade que ela tem hoje, mais uma acusação ou mais alguém. Se for uma pessoa sovina, que ela quente mesmo, você tem quantos anos isso mesmo? Quanto foi? R$20? 20, é de juros e tal, não sei o que, papá. Tá aqui a conta. Então é o seguinte: o pecado traz consequência, minha filha, paga a conta. Vai que não é nada disso e tá tudo resolvido. Mas é um ponto seguinte, é um risco que se corre pra gente poder ponderar, entender o seguinte: olha, tem esse lado, mas também tem esse outro lado. Léa, que traz sempre uma perspectiva mais ampla, como as meninas sempre nos ajudam aqui. Que pensa aí, Léa? Olha, a confissão é também um caminho.
Tem muitas pessoas que elas, depois que confessam, que falam, elas se sentem mais aliviadas. Mas tem que estar pronto para correr o risco de perder a amizade, de ter que pagar 4 vezes mais. Ficar estigmatizada. Enfim, agora, o que eu vejo aqui, JR, é que às vezes é mais difícil se perdoar do que perdoar o próximo. Por quê? Porque requer uma quebra com o passado, desfazer de lembranças do passado. E nem sempre isso se faz simplesmente porque ouviu o outro dizer, você tem que fazer. É preciso, às vezes, até um tratamento. Pessoas precisam ser tratadas para cortar o elo com o passado e seguir adiante. Tem gente que está preso no passado há anos. Por quê? Porque pensa que simplesmente orou ou ouviu uma palavra e ficou por isso mesmo. E ela vai arrastando essa cangalha para o futuro dela. Vai carregando culpa, ressentimento, sentimento de culpa, quando na verdade existem tantos recursos. Ela pode, além de orar, receber o perdão de Deus, mas não está conseguindo se perdoar, procura um profissional. Pode-se fazer terapia. Muita gente também conseguiu se libertar do passado fazendo um tratamento. Concordam, companheiros? Afirmativo. O caso dessa nossa irmã pode ser um caso desse, tem essa necessidade. Então, temos que ter cuidado, porque senão nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o que nós sempre fazemos, nós somos reducionistas. Não, você agora está em Cristo Jesus, acabou, certo? Só que, dependendo, nós entendermos o que é que está em Cristo Jesus, e dependendo do que as pessoas entendem, o que é que andar no Espírito e andar na carne também. Talvez nós temos mais um conceito mais, vamos dizer assim, eclesial, denominacional do que bíblico dessas expressões. Por exemplo, é muito comum, eu vejo que acho que 99% das pessoas, quando elas usam a expressão está em espírito, elas pensam logo no Espírito de Deus. Se você olhar lá quer dizer, me permitam fazer isso, no original grego, o que contrasta com sarkikós ali é logikós, não é pneumatikós. Desculpa eu usar essas expressões. Então, não está se referindo ao que geralmente se diz que o texto está dizendo. Então, o texto muitas vezes não diz o que nós dizemos e nós passamos isso para as pessoas com a ênfase tremenda e queremos que as coisas aconteçam conforme nosso entendimento e não conforme a verdade. Aí criamos problemas para as pessoas. Quando eu digo que seria interessante que ela procurasse essa amiga, é porque de tudo que ela relata, ela pontuou isso. Ela diz assim, olha, eu roubei. Inclusive, ela faz um destaque. Ela diz, Marcou. até uma amiga minha, quer dizer, me parece que é um marco emocional para ela. É uma quebra. Pô, até hoje eu fui pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma besteirinha aqui, mas agora, da minha amiga, ela não se perdoa dessa situação. Então, eu vejo que tem um nó que tem que ser desatado da vida dela nesse momento. E esse nó vai desatar tudo, pelo que ela relata aqui. Claro que precisava de muito mais informação. E eu, uma vez, escutei um pregador falando sobre isso. E eu preguei sobre isso numa programação de jovens há muitos anos atrás. E um jovem, ele tinha passado do limite do namoro dele com uma pessoa. Ele não tinha chegado às vias de fato, ter um relacionamento sexual completo. Mas ele tinha tido uma namorada que ele tinha passado a mão nela, ele tinha passado do limite. E esse moço agora, ele estava com outros relacionamentos, outros namoros, mas ele não conseguia se prender a ninguém, ele não conseguia desenvolver, o namoro não avançava, ele entrava no negócio assim com os 2 pés, as 2 mãos, a cabeça, com tudo, ele estava de peito aberto, mas não vingava. Quando ele ouviu esse sermão, alguma coisa no coração dele disse para ele assim, querido, você não se perdoa do que você fez lá atrás. Você passou do limite, você já era um homem de Deus, ela já era uma moça de Deus. O que ele fez? Ele pegou o telefone, ligou para aquela moça lá, que ele tinha namorado lá anos antes, ligou e falou, fulana, deixa eu te falar uma coisa, eu queria te pedir perdão. Eu não tinha direito de tocar onde toquei, de falar o que falei, de fazer o que fiz. Você é uma pessoa de Deus.
você não é uma moça qualquer. Ele foi ministrando e abençoando aquela moça e resgatando nela o que Deus planejou para ela, uma princesa de Deus, apesar de ter falhado no momento. E ele dizendo, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Ele disse para mim que aquilo foi libertador, JR. Ele disse para mim que naquele momento ele sentiu que ele devolveu a dignidade à moça, que ela nunca tinha deixado ninguém chegar tão longe com ela. Ele devolveu e ao mesmo tempo ele se sentiu perdoado. Então há momentos que a gente pede perdão a Deus e a gente se sente aliviado, mas há momentos que você vai ter que fazer o caminho de volta. E o caminho de volta é pesado. Vai ter que pagar com o juro, com essa monetária. É isso aí, querido. O salário do pecado é esse mesmo. Quando tu joga uma semente no chão, tu não sabe quantos frutos vai dar. E tu também não sabe se o fruto vai murchar, tu não sabe se vai ter praga, tu não sabe. Tu jogou a semente. Então, você tem que cuidar da semente, regar a semente, adubar a semente, tirar as ervas daninhas da semente. Você tem que proteger dos insetos a semente, senão o fruto pode murchar. Entendi. Então, ela voltar na moça, no caso dessa moça aqui, me parece, JR, queridos, que tem um nó na existência dela em função de uma amiga que ela traiu. Pensar nesse aspecto aí, é pensar o seguinte, nesse outro lado que existe, evidentemente, até nesse caso mesmo, se essa moça, do exemplo aqui aplicado, fosse uma senhora casada já, talvez fosse uma postura diferente. Voltar esse assunto com essas pessoas casadas, já depois de longos anos, talvez não fosse aconselhável. Mas são casos, são cenas, são episódios. Essa nossa ouvinte destaca essa amiga, não é a única. Mais adiante ela diz, para alcançar o perdão pleno, devo restituir em dobro aqueles que enganei e roubei, mas é um marco. Agora, só para a pessoa, se a pessoa tiver que voltar, ela tem que ver o filme todo, ela tem que dizer assim, olha, pode acontecer isso, pode acontecer, ainda que ela diga assim, eu pago o preço, mas ela não pode ser ingênua de achar que você vai chegar lá, vai dar um beijo na amiga e a amiga vai abraçar e vai dar tudo resolvido. Deus pode tá no não controle, acontecer. Então nenhum mal vai acontecer. Ela tem que estar pronta para as consequências. A gente tem que tomar cuidado também, JR, porque nós estamos falando aqui sobre uma menina que roubou a amiga e que ela, se confessar, ela pode ficar curada. Agora, podem existir outras pessoas com outros tipos de pecado que estão nos ouvindo agora e que de repente a gente tem que tomar cuidado. Se ela for confessar, ela pode acabar destruindo um casamento. Por exemplo, alguém que saiu com o marido de alguém e aí, para poder ficar liberta, eu tenho que contar para esse alguém. Então tem que tomar cuidado. É por isso que eu prefiro ficar em cima do tratamento do ressentimento, sabe? Tratamento do sentimento de culpa. Você primeiro resolve os seus problemas, depois então você vai em direção às outras pessoas. Por que que hoje em dia as igrejas que fazem encontros, elas obtêm êxito? Por quê? Porque elas levam as pessoas a resolverem seus problemas emocionais. As igrejas estão fazendo isso, o que a terapia também faz. Então a pessoa precisa querer se resolver esse problema, trazer cura para si. Essa moça não pode ficar só no campo do pedir perdão para Deus. Ela precisa também tratar do seu emocional que está fragmentado. Olha aqui, uma de nossas ouvintes diz o seguinte aqui, de Belfor Roxo: eu sofri também com essa questão de acusação, eu estava desviada e nesse período eu fiz um aborto. Tempos depois eu senti o Senhor me chamando de volta, mas eu não conseguia voltar por causa do meu pecado. Eu me sentia envergonhada, não conseguia orar. Um dia eu ouvi a música do Anderson Freire que dizia que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Amém. Deus escolheu você. Nesse momento eu senti o Senhor me libertando, me perdoando, e eu voltei, estou caminhando e o Senhor me restaurando. Amém. Compartilha aqui a nossa querida ouvinte. Por outro lado, um outro ouvinte está no Ceará acompanhando a gente, manda o seu e-mail dizendo: o acusador das nossas vidas é o diabo, e assim sendo, toda a acusação vem do maligno. Jade Mendes, aqui próximo, um outro ouvinte diz: na maioria dos casos é uma doença e tem que buscar ajuda médica. Conheço algumas pessoas que agem assim e que não conseguem se controlar. Compartilha mais uma de nossas queridas ouvintes. São as opiniões que surgem sobre esse assunto. O assunto vai se ampliando, evidentemente,
e a gente vai se posicionando aqui com a participação dos companheiros. A gente não pode, JR, amados ouvintes, ignorar o poder libertador que existe na palavra de Deus. A palavra de Deus por si só traz em si um poder extraordinário de libertação que não dá nem para mensurar em palavras o tamanho desse poder. Mas a gente precisa sempre fazer as coisas debaixo de orientação. Por exemplo, a mesma palavra, a mesma Bíblia Sagrada, que diz que aquele que confessa e deixa alcança o favor, ela diz: não seja demasiadamente justo, que há justo que peça a sua justiça. Eu tenho um caso na igreja que eu estou me virando para restaurar o casamento. A esposa levou o marido que era ímpio para a igreja, o cara ouviu a palavra, se arrependeu, ficou impactado, chorou, foi batizado com o Espírito Santo. Na segunda-feira ele chamou a esposa e disse: eu te traí a vida inteira. Ai, meu Deus. Acabou o casamento. A mulher que era crente não conseguiu perdoar. E ele que encontrou o perdão, entendeu que não podia caminhar com aquilo. Aí veio pra mim desesperado. Falei: pô, você faz pra depois vir a mim? Então a gente tá no processo de tratamento pra tentar restaurar o casal, e eu espero que assim aconteça. Mas o que a gente precisa entender é que a gente sempre precisa caminhar debaixo de orientação. Zaqueu, o publicano, eu tava conversando aqui em off, Zaqueu era um homem rico, que procurou, por causa de tanta condenação na alma e no coração dele, Lucas 19, ir atrás da restauração dele. Zaqueu não foi atrás de Jesus porque precisava de nada. Zaqueu foi atrás de Jesus porque não aguentava mais aquela situação de vida. Ele fez de tudo para ver Jesus, como todos conhecem o texto. Quando Jesus manda ele descer e ir para casa, a primeira atitude que ele vai ter quando Jesus entra na casa dele, e ele sendo julgado por todos, porque ele tinha roubado todo mundo ali, ele decide devolver até 4 vezes mais a todo mundo que ele tinha roubado. Aquilo para Zaqueu era uma libertação, era uma cura. E aí Jesus libera a palavra: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. O que isso significa? Que para Zaqueu, aquilo era um fator preponderante para que ele alcançasse cura, libertação, que o dinheiro não levou ele a lugar nenhum. Pelo contrário, o aprisionou em relação às pessoas que ele passou a viver isolado. O que a gente precisa entender é o seguinte: muita sabedoria, como o JR bem pensou, se ela vai na menina e é um marco na vida dela, acredito que ela tem que ir, mas ela tem que conversar com o pastor, porque quando você conversa com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus, há um sentimento espiritual gerado pelo próprio Deus para dar direção do que deve ser feito. Deus ministra no coração do pastor, da pastora, não sei com quem ela vai conversar, que vai dizer: olha, faça isso, isso e isso, porque quem conduz a nossa vida é Deus. Então eu quero deixar esse conselho pelo seguinte: se ela vai até a menina, ela tem que estar pronta para tudo, porque pode acabar a amizade, ela pode ouvir da menina: eu sempre soube que você me roubou. Na verdade, você que se afastou. Ela pode ouvir da menina tudo que já foi pensado aqui, mas isso precisa ser feito debaixo de uma orientação pastoral, porque Deus vai mover o coração do pastor para dar direção a ela naquilo que ela tem que fazer. O que fazer quando a culpa de um pecado não nos deixa viver em paz? Quanta gente acompanhando a gente hoje está lembrando, está trazendo à memória coisas que trazem desespero e não esperança. Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui. Quando nós mesmos não nos perdoamos, é sinal de que Deus não nos perdoou? Para alcançar o perdão pleno, devo restituir em dobro aqueles que enganei e roubei? Como me sentir plenamente perdoado e livre dos erros do passado? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é nessa linha. Você, não é ninguém que você conhece, mas você tem dificuldade de se perdoar quando erra? Por telefone, 80% dos nossos ouvintes afirmam que tem essa dificuldade, sim. E no site, 59% deles também não conseguem se perdoar quando erram. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a sinceridade na sua resposta, nos ajudando a pensar esse tema. Observe bem, sei que nos acompanha diariamente, que o mesmo assunto tem várias faces, o mesmo assunto tem várias possibilidades. Isso nos ajuda a pensar. Antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma atitude, pense em todos os aspectos. Não brinca com a vida dos outros, tem muita coisa envolvida. Nós precisamos estar atentos a isso, gente. Tem gente que age por impulso, vai lá e faz. Ah, eu sou assim, eu vou lá e faço mesmo, depois vai arcar com as consequências. Só que tem gente que pega a consequência que está no ombro dela e joga pro ombro do outro. E aí? Quer dizer que o outro é que tem que carregar?
A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Não é todo mundo levar as suas cargas. Você tem que levar a carga de alguém também. Então é um processo complicado. Nós vamos continuar conversando aqui no nosso Debate 93 de hoje na 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. O que fazer quando a culpa de um pecado não nos deixa viver em paz? E vocês, ministerialmente, são testemunhas disso. Quanta gente procura ajuda, procura diálogo, procura orientação para dizer, olha, eu tô com uma pendência. E a pessoa fica pendurada, ela tá pendurada, a vida dela não tá andando. Meu Deus do céu. E às vezes são coisas como essas aí, é uma coisa que aconteceu no namoro, aconteceu no casamento, aconteceu na família, aconteceu no trabalho, gente que faz as coisas, como eu estava descrevendo aqui, vai no calor, vai no impulso, quando olha, já foi. E tá preso. O que fazer quando a culpa do pecado não nos deixa viver em paz? Pergunta a nosso ouvinte, eu queria ouvi-los. Eu acho que tudo começa com uma identificação de quem eu sou. Eu preciso olhar para mim e determinar claramente aonde eu estou. Eu sou imperfeito em quê? Aonde estão as minhas fragilidades? De que me acusam? Será que faz sentido o que dizem? Eu acho que a gente precisa primeiro resgatar a nossa identidade, saber quem nós somos. Eu sempre digo, JR, que caixa preta não serve para nada. Quando o avião cai, a caixa preta é descoberta. Aí descobre quem é o culpado, mas não traz a vida de ninguém de volta. A nossa vida é assim também. Um monte de gente é caixa preta. Só depois que caiu, se espatifou, caiu no meio de um oceano, aí a gente descobre o que levou aquilo. Não adianta. Se espatifou, morreu alguém, morreu um casamento, morreu a paz, a depressão fez a pessoa tirar a própria vida. Aí a gente descobrimos. Então, a gente tem que parar de ser caixa preta, porque caixa preta só serve para punir alguém, não serve para resolver o problema de quem morreu. Então, infelizmente, essa moça aqui, ela nunca abriu o coração com alguém, talvez. Ela nunca disse assim, olha, eu fiz umas coisas erradas. Ela nunca confiou em alguém. Tá com toda a característica. Para revelar, né, a caixa preta que ela é. Então, primeira coisa, sabe quem é você. Segundo, deixa alguém participar da sua vida. Tem pessoas boas, tem pessoas que não vão ter uma pedra na mão para te dar uma pedrada no meio da cabeça porque você errou no passado. Aliás, antigamente, no tempo do JR, não no nosso tempo aqui, mas no tempo do JR, no tempo dele, a igreja acusava muito. Lembro que depois eu fecho os microfones aí, viu? Eu vou ficar falando aqui, eu posso falar até 1 hora. Não no nosso tempo, mas no tempo do JR, a igreja era muito punitiva. Então, ficava todo mundo tentando descobrir. Você que nunca viu o JR assim de perto, dá uma olhada aí na câmera, como que ele é velhinho, cara. Olha bem pelo Face. Então, quando a pessoa descobria e alguém tem pecado, pronto, ela vinha e trazia a luz, porque quando vejo a hora do fulano ser afastado, ser excluído, a palavra excluído inclusive era muito usada, excluído, quer dizer, excluído não tem mais jeito, não está excluído, quer dizer, não tem solução. Queridos, a grande questão da igreja é o ato de bondade e amor, aqueles que falharam, é a vontade de resgatar aqueles que decepcionaram, aqueles que impediram que a graça de Deus fosse vista. E eu acho que essa moça não confia ainda que tem alguém que possa ouvi-la e não atacá-la, não julgá-la, mas dizer, filha, sabia que eu também já errei em outras coisas? Não nisso, mas errei em outras coisas. Olha, foi assim que eu fui curado. Você pode ser curado. Então, primeiro, identifique quem é você. Segundo, deixe alguém participar disso. Terceiro, acredite que se Deus, que é perfeito, é santo, te perdoa de todo o pecado, porque ele não pode mentir. Ele disse que perdoa de todo o pecado. Se ele que é perfeito te perdoa, quem é você para não se perdoar? Você está se achando melhor que Deus? Você está se achando mais forte que Deus, mais santo que Deus? Pelo amor de Deus, se coloque no seu lugar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se coloque no seu lugar. Você é falho, limitado, mas tem uma graça abundante de Deus que faz você recomeçar.
E isso que o pastor Valandro falou é muito sério. A gente viveu, também não sou do tempo do JR, mas eu lembro que minha mãe falava. Tá vendo, eu lembro do que a minha mãe falava, né? Esse período punitivo da igreja levou as pessoas a transferirem essa imagem para Deus, como se fosse Deus que estivesse punindo, cortando do rol de membros. Então as pessoas têm medo de confessar, as pessoas têm medo de conversar com outras pessoas, e às vezes uma simples conversa vai trazer todo um alívio. E a pessoa não pode esquecer que perdão não é esquecimento do caso. Perdão não faz a gente esquecer o que aconteceu. Pelo contrário, o perdão não deixa a gente se autoacusar. E essa autoacusação é que traz a culpa, o ressentimento. Então, minha querida, em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus é Deus de amor. Quando você entender que Deus perdoa qualquer tipo de pecado, já é um grande passo para você também se perdoar. Se bem que já foi constatado que se perdoar é mais difícil do que perdoar alguém. Olha, de Pendotiba, um ouvinte dizendo: o perdão não precisa ser sentido para ser real. Deus perdoa, ainda que a gente não sinta. É preciso ter fé e aceitar esse perdão, diz aqui a nossa ouvinte. Outra ouvinte dizendo: irmão, o único interessado na acusação certamente não é Deus. Então não dê ouvidos a vozes enganadoras, porque os nossos pecados Deus lança no mar do esquecimento, diz aqui uma outra ouvinte compartilhando a sua opinião. O que parece, companheiros, aqui, que a questão da acusação, ela é cruel, porque no tempo do pecado, ela acontece. No tempo do perdão, ela acontece. Então a acusação, ela precede o perdão e ela também sucede. Ela acontece antes e depois, porque há algum interessado, é o que diz a ouvinte aqui, algum interessado. Até quando a acusação vem, a gente precisa ter algum tipo de contra-argumento. E se a pessoa não tiver fundamento bíblico, ela vai estar fundamentada em emoção. Se a emoção for vencida pela acusação, ela não tem nada. É por isso que a ouvinte disse aqui, é curioso, a ouvinte disse, o perdão você não precisa sentir, é bíblico. É a palavra do Senhor. Assuma, toma posse disso, receba essa palavra de Deus sobre a sua vida, e aí a despeito das suas emoções, porque as emoções serão vencidas pela palavra, é isso, Léa? É verdade. E outra coisa, o diabo, ele resiste à obra de regeneração do Senhor na terra através da tentação, no céu através da acusação. Ontem eu estava pregando sobre o capítulo 3 de Zacarias, e eu queria deixar esse capítulo, essa leitura, essa mensagem para essa nossa ouvinte. Josué era um sumo sacerdote, estava vestido de vestes sujas, porque tinha acabado de voltar da Babilônia, com os costumes da Babilônia, trazendo a culpa e o pecado de uma vida na Babilônia. Por isso, dizer-se que ele estava vestido de vestes sujas. E quando Satanás o acusava diante de Deus, Deus o repreendeu e disse assim: Josué é um tição tirado do fogo, ou seja, é um carvão ainda fumegante. Eu tenho paciência para esperar ele esfriar. Então, querida, leia Zacarias 3, dá chega para lá no diabo, esse acusador que acusa os filhos de Deus dia e noite, e eu tenho certeza que esse exemplo que você vai ler em Zacarias 3 vai ser como um remédio, um bálsamo, uma bezetacil na sua vida. Olha aqui outro ouvinte aqui trazendo pra gente a sua palavra e a sua experiência aqui. Namorei durante vários anos e agora estou casado com uma pessoa X. Começamos a namorar virgem, mas o que ela não sabe é que nesse período eu atraí e me envolvi sexualmente com diversas mulheres. Já no casamento? É isso? Antes do casamento? Agora ele casou. Começamos a namorar virgem. Então, não casou virgem, né? É isso? Hein? Não, ela não sabe que ele não sabe. Ela não sabe, mas ela era virgem. É isso? Começamos a namorar virgem, mas o que ela não sabe é que nesse período eu atraí e me envolvi. Ele disse que era virgem, então é isso. Ele falou que era virgem, mas não é. Eu não me perdoo, hein? Ele era virgem.
Ele nasceu virgem, até acredito que ele nasceu virgem, mas quando não? Depois do namoro. Durante o namoro? Hein? Você gostou do nasceu virgem, né? Todos nascem virgens. Tá rindo de quê, Luciano? É que no meu tempo, de onde eu venho, né, Leia? Aliás, o pessoal do Altos Louvores te mandou um abraço, viu, Leia? Pra não esquecer. Começamos a namorar virgem, mas o que ela não sabe é que nesse período eu atraí e o que? Me envolvi sexualmente diversas mulheres. Aí o que ele diz aqui no final? Eu não me perdoo por tê-la traído. E ainda fazer com que ela ache que ele só se envolveu com ela. Ela acha que se envolveu com ela, tá complicado, né? É muita... Aí o que acontece é o seguinte, a dúvida dele ele não se perdoa e tá na dúvida se vai conversar com ela sobre esse assunto, é isso? Pelo amor de Deus, já fez uma besteira antes, não vai fazer outra. Deixa isso pra trás, pelo amor de Deus. Tem gente que quer consertar o passado. Ele não deveria ter saído com outras mulheres. Saiu, agora confessa o pecado ao Senhor, passa e não faça mais. É como se... Viva só pra essa. Pelo amor de Deus, senão ele vai arranjar outro problema. Cuidado para não querer ser santo demais. Agora, tem uma coisa, só uma abordagem, porque tá muita gente nos ouvindo e nesse momento pessoas têm outros problemas. E nós dizemos, não, mas quando a gente pede perdão, Deus perdoa. Não. Quando a gente se arrepende, Deus perdoa. E não existe arrependimento de sentimento. O arrependimento é existencial, assim como o pecado é existencial. Então não adianta querer criar um mundo psíquico e achar que vai viver um cristianismo dos domínios da mente. Não. O pecado foi existencial. O arrependimento tem que se mostrar existencial. Eu tenho que procurar na minha vida tirar, vamos assim, desmanchar o lugar vivencial que me fez cair no meu pecado. Isso é arrependimento. Se eu fizer isso, eu sou perdoado. Se não, Deus não é Deus de brincadeira para me ficar, pequei, me perdoa, pequei de novo, me perdoa. Não. Tem gente que diz, mas ele peca sempre e Deus sempre perdoa. Não, Deus nunca perdoou. Por isso que ele repete o pecado, porque ele não teve arrependimento. Ele não desfez o lugar vivencial que levou ele ao pecado, a conjuntura que levou ele àquele pecado. Por que ele não desfez? Porque dentro dele tem alguma coisa que diz que aquilo ali é uma fonte de prazer, é uma fonte de endorfinas e dopaminas que ele não deve perder, porque por algum motivo o psiquismo dele peça daquilo. Então, pastor, não houve perdão. Pastor Luciano. Eu vou discordar do senhor com todo respeito. Jesus disse aos seus discípulos, quantas vezes você deve perdoar por dia? Não, perdoar é uma coisa, quem se arrependeu. Olha, nós seres humanos, entendamos, olha, o relacionamento entre nós... Quem se arrependeu? Vamos lá. Calma, pastor, calma aí, deixa eu dizer. Vamos lá, quando eu perdoo você... é pecaminosa, o senhor é um pecador, me perdoe, não estou te julgando, tá? Eu sou um pecador. O que me salva não sou eu, é a graça, é o favor de Deus, é a lei espiritual. Eu vou pecar daqui a pouco. Certo. Como? Não tenho a mínima ideia. Eu posso estar no trânsito e mirar contra alguém que me fechou. Eu pequei. Eu posso estar de repente passando no shopping, olhar uma mulher bonita, eu amo minha esposa, mas uma mulher, pequei. Isso significa que Deus não me perdoa? Eu estou dando exemplos cotidianos pro senhor. Eu sei que é perigoso. Presta atenção, eu concordo. Mas ele falou sobre arrependimento. Eu estou falando de arrependimento, não é pedido de perdão. Eu estou batendo na tecla do seguinte, Léo. Ele está encontrando a tal da endorfina no pecado. Não, só. Eu entendi perfeitamente o pastor Derivaldo. Pecado tem a ver com endorfina, pecado tem a ver com nada disso. Pecado tem a ver com postura diante da lei de Deus. Fato. Prazer no erro. Calma aí, eu não estou questionando acerca do perdão. Eu estou dizendo o seguinte, eu concordo com quase tudo que o pastor falou em nome de Jesus, mas o que eu não concordo é o seguinte, ele diz que quando a pessoa volta a errar é porque não se arrependeu. Isso é muito perigoso. Eu não posso dizer que alguém não se arrependeu porque eu não tenho bússola, eu não tenho... Quem mede isso? Eu não posso dizer, então a pessoa se matou, vai para o inferno? Quem mede isso? A gente não pode julgar uma questão tão ampla, de uma maneira tão restrita, pastor. É isso que eu estou te dizendo, porque a gente tem uma gama gigantesca de ouvintes que nos ouve agora, para o senhor dizer, se você voltou ao pecar, é porque você não se arrependeu. Eu acho que isso é muito perigoso. Eu concordo com quase tudo que eu disse, com o que o senhor disse. Eu não estou contra, em nome de Jesus. O senhor trouxe definições maravilhosas, mas eu acho muito perigoso. Até uma vez que Jesus tenha dito, quantas vezes se pode perdoar? Então, Jesus estava lidando com discípulos que erravam o tempo inteiro, mas que ainda assim alcançaram o perdão. Olha só,
Quando eu perdoo alguém, eu perdoo por minha causa. Eu que preciso de perdoar. Agora, quando eu me arrependo, eu me arrependo justamente para ser perdoado. Sim. Então, o meu arrependimento, que acontece diante de Deus, que eu peço perdão a Deus, eu mostro arrependimento. Se eu não mostrar arrependimento, por que Deus vai brincar comigo? Por que Deus vai aceitar o meu joguinho infantil? Eu erro, aí vou pedir perdão. Não tem problema de eu errar não, que Deus vai me perdoar. Isso aí é muito perigoso. E além do mais, nós pegamos os textos bíblicos que falam sobre perdão, pecado, graça de Deus, e nós queremos aplicar fora dos contextos. Arrependimento traz o perdão de Deus. Agora, eu perdoar os outros limpa a minha alma. Quem começa a obra do arrependimento? Olha, o arrependimento... Não, quem começa a obra do arrependimento, pastor? Quem começa? O Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo, o senhor foi salvo pelo quê? Pela sua decisão ou pela decisão de Deus? Vamos lá. O pecado... pastor, o senhor está entrando numa vertente muito perigosa. Não. Mas olha só, se você... Eu não posso deixar passar. Se o senhor... Eu não tomei a decisão, eu estava morto. Mas foi o Espírito Santo que me alcançou, pastor. E eu era um pecador, não valia nada, eu ainda o sou. Se nós formos entrar por essa área, não existe pecado. Porque, nesse caso, nós somos fatalistas. Parece que está havendo um... Se eu não tenho culpa de pecar, então não precisa de mais nada. Deixa que os irmãos falem. Peraí, vamos continuar ouvindo os dois aqui. Deixa eu dar uma palavra então. Só um minutinho, pastor. Só para poder fechar o raciocínio deles. Senão fica um raciocínio incompleto. Tá certo? Então é só para assim, quando a gente entra num assunto, polêmica nós estamos acostumados. Claro, divergência nós estamos acostumados. Certo. E agora o nosso ouvinte acompanha e sabe que nós estamos aqui conversando com maior tranquilidade. E precisa concluir o raciocínio para poder fechar. Aí diz assim, aí pode ficar tranquilo que a gente entra. Estou esperando terminar o raciocínio para a gente poder ponderar e tentar achar o meio de campo. Eu acho que eu já achei uma via aqui, mas vamos terminar aí. Não, então, o que eu estou questionando não é... Eu acho que o que eu questionei do senhor foi o seguinte, o senhor disse, é muito perigoso você pedir perdão, porque significa que não houve arrependimento. Mas uma vez que tudo na nossa vida é gerado pelo Espírito Santo, isso é perigoso. O apóstolo Paulo, aquele que trouxe a graça na palavra para nós, revelada por Deus, ele disse, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. Miserável homem que sou. Só que ele diz, só que eu não estou mais debaixo do domínio da lei, eu estou debaixo do domínio da graça, porque a graça é vida. Ele disse que eu estava morto nos delitos e pecados, e ele me deu vida juntamente com Cristo. Eu não estou aqui mensurando o nível de pecado ou o nível de perdão. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo começa em Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pastor Luciano, agora pastor José Derivaldo para fechar o raciocínio. O problema é o seguinte, o pastor Luciano é neopentecostal, né? Eu sou crente. Porque é o seguinte... Porque a Bíblia é a mesma. Não, é justamente por causa da hermenêutica que eu estou dizendo isso. Por causa dessa hermenêutica. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo vem falando, usa essa expressão, Paulo, ele faz a diferença entre pecado, desculpa a inovação, adiquia, e pecado, anomia, e pecado, hamartia. Então ele faz essa diferença. Quando nós lemos, nós misturamos tudo. E nós não procuramos ver. Quando Paulo usa essa expressão, realmente miserável homem que eu sou, ele está se referindo ao pecado. Ele não às transgressões. Só um minutinho, pastor Luciano, por favor. Por não, pastor Zé. Então Paulo se referia aos pecados. Tem a diferença, as transgressões que nós cometemos, que nós vamos nos arrepender, e o pecado como, vamos dizer assim, uma destruição do nomos original dentro de nós. Daí vem a expressão anomia em grego. Então, nós temos que fazer a diferença entre isso. Então, como eu falei, quando nós estamos arrependidos de alguma transgressão, não de pecado, nos arrependendo de transgressões, que nós não nos arrependemos de pecado, de hamartia, de anomia, de transgressão. Okay. Quando nós nos arrependemos, nós desfazemos o lugar vivencial para que não venhamos a cometer de novo aquele pecado. Isso é arrependimento. O pecado é existencial, o arrependimento tem que ser existencial também. Muito bem. Agora vamos abrir aqui para o pastor Josué e para a pastora Léa também sobre esse assunto aí, para a gente poder fechar. Desculpa, é que a gente fala muito. Transgressão, pecado, tudo é pecado. Não tem distinção nisso não, pastor. Tem muitos termos na Bíblia distintos que estão se referindo à mesma coisa. Uma afronta à lei de Deus.
Porque senão, quem está ouvindo aqui vai falar, hoje foi transgressão, foi pecado. Irmão, toda transgressão é um pecado. Afirmativo, tá? Usa a expressão. Toda transgressão é um pecado. Segunda coisa que a gente tem que pontuar é o seguinte: de tudo que o irmão falou, que foi tanta coisa muito boa, muito própria, uma frase só, eu acho que chamou a atenção do pastor Luciano, que me chamou também. Quando o irmão disse assim: quando você repete um erro, é porque você nunca se arrependeu. Eu acho que a vida não é assim. Uma pessoa, ele pode ter olhado uma moça, como deu aquele exemplo aqui, e ele até desejou a moça que passou, e ele foi para casa e se arrependeu. Senhor, eu não quero ficar olhando para ninguém na rua e pensar besteira, me perdoe. Então ele foi sincero. Foi sincero. Não quer dizer que um outro dia ele está numa outra circunstância, tal, isso aconteceu de novo. Porque senão, aí pronto, aí a gente desiste da nossa vida, porque eu vou achar o seguinte: olha, cometi o mesmo erro de novo, então nem vou pedir perdão, porque eu não estou conseguindo me arrepender. O arrependimento é uma coisa que o senhor falou, existencial, está certo. Arrependimento, a gente não pode esquecer do que disse Bonhoeffer. Ele disse que a graça não é barata. Eu não posso falar assim, eu vou pecar agora, daqui a pouco eu peço perdão. Esse cara não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Mas eu parece acredito que é nessa linha. Nessa linha que ele entrou. A pessoa que não luta. Não foi sincero. A pessoa que não luta contra. É aquela pessoa que repete continuamente e aí entra a endorfina. Ou seja, prazerosamente, ele repete. Inclusive é da endorfina que o irmão também não entendeu. Leinha, vai lá, Leinha, então, vai lá. O que eu quero dizer é que o nosso Deus, ele é misericordioso, ele vai nos perdoar. Quantas vezes a gente pecar na condição em que o pastor Valandro falou: meu Deus, eu caí de novo, me ajuda a não errar mais. É diferente do que aquele que trata o perdão de Deus como banalidade. É o dissimulado. É o dissimulado. Aquele que faz o planejamento estratégico. Eu entendi. Pecarei hoje. Eu tenho a cura para isso, daqui a pouco eu falo, tá? Eu entendi perfeitamente o que o pastor Derivaldo falou, aplaudo, porque é um homem que tem um conhecimento vasto e cresci muito com esse debate aqui, e eu entendo perfeitamente. Existem pessoas que elas são penitentes, elas não querem mais errar, mas estão errando, e existem pessoas que estão banalizando o perdão de Deus. Muito entendi bem. Perfeitamente. Então nós temos aqui um quadro absolutamente claro. Tá certo? Nós temos aqui uma perspectiva ao dizer o seguinte: olha, o pecado repetido, reiteradas vezes, sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de luta, sem nenhum tipo, não é tristeza. A pessoa tem gente que diz isso. Aí, pois é. A tristeza caminha para o remorso e não para o arrependimento. Isso. O arrependimento promove a mudança. O arrependimento gera a confissão. E a confissão eu vou dizer uma palavra que é complicada. A confissão é positiva. Não existe confissão positiva, porque ela é para frente. O arrependimento resolve o que passou. A confissão diz: olha, e a minha vida está nas mãos do Senhor, quer dizer, muda a perspectiva do que estava ali. Então, neste aspecto, nós estamos entendendo que o pastor José Derivaldo trouxe a palavra sobre esse assunto. O que o pastor Luciano trouxe, pelo que eu entendi, é o seguinte: é que a gente não pode diminuir a possibilidade da ação da graça de Deus na nossa vida, porque o Senhor, ele nos confirmou na sua palavra essa perspectiva da graça dele, que é derramada, da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E os dois estão certos. Porque os dois não trouxeram nenhuma coisa contraditória nesse aspecto, porque está claro que para ambos a graça de Deus é o que basta. Está claro que para ambos a ação do Espírito Santo de Deus é que nos convence. Está claro para ambos que uma pessoa que confessa e deixa de verdade, não é que ele não vai errar outra vez, mas ele não é um cara que não é um dissimulado, não é uma pessoa que está ali na sua iniquidade, ou na sua impiedade, ou na sua impenitência, a pessoa que não busca mudar. Então existe esse quadro caracterizado pelos dois irmãos, e aí também pelos quatro irmãos, confirmado todas essas perspectivas, o que nos traz uma tranquilidade para ministrar ao coração do nosso ouvinte. Veja, ouvinte, como é importante conversar. Veja como é importante dialogar. Veja como é importante ouvir o outro. Dar oportunidade para que o outro fale. Ouvir as palavras de um e de outro. Você aí na sua casa, no seu ministério, trabalho, às vezes uma palavrinha que você não entendeu, uma palavrinha que não é compreendida da maneira como você fala. E aí você precisa parar, peraí, o que você quis dizer sobre esse assunto? A pessoa vai dizer: eu achei que era outra coisa. Quanta gente que está acompanhando a gente hoje, que acaba utilizando rede social para expressar suas opiniões e nem sempre é entendido.
nem sempre é compreendido porque a gente não escuta o tom de voz. Como é diferente quando você escuta o tom de voz, ainda que ouça, porque nós estamos no rádio, ainda que ouça a diferença é você olhar nos olhos e dizer, espera um minutinho, pera, eu tô vendo seu olho aqui, calma aí, porque todos nós temos tons diferentes. Verdade, e nesses tons nós podemos colocar um tom um pouco mais ácido, um tom um pouco acima, mais enfático, né? E aqui a mesa está absolutamente acostumada com isso. Eu dou graças a Deus porque aqui não tem briga. Verdade. Aqui não tem briga. Aqui tem entendimento. Aqui tem opiniões divergentes, naturalmente acontecem, mas pela graça de Deus eu tenho visto Deus nos conduzir para um consenso quando é possível. Amém. Nós não estamos discutindo teologia, porque se fosse discutir teologia, qual a sua opinião? Essa, a opinião de B, a opinião de C, a opinião de D, ouvimos aqui A, B, C, D, Deus abençoe os irmãos. Nós estamos discutindo aspectos que envolvem teologia sempre, mas dentro de um plano de respeito, de cooperação, de colaboração para todos. Nós vamos encerrar, tem aí o que o senhor falou? A cura. A cura, vai lá. Cura. Para o dissimulado, é isso? Aqui, ó. Fica ligado na rádio agora que eu vou falar uma coisa aqui muito simples, mas uma coisa que pode mudar a sua vida. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Quando você pede perdão a Deus, você é perdoado, se você teve arrependimento sincero, mas nem sempre você é curado. Quando você pede perdão a Deus, Ele te perdoa do pecado cometido, mas Ele não tratou as coisas na sua vida que geram a inclinação para aquele pecado. Então, querido, muitas vezes é a confissão que faz com que você tenha o apoio necessário, a intercessão necessária, a oração necessária para que você vença um mal. Muitas coisas a gente vence sozinho, mas tem dramas na vida das pessoas, pecados que elas aprenderam com seus pais, situações na vida, traumas que a gente não cura sem confissão e apoio do outro. Quero Tiago agradecer 5,16. os companheiros aqui, dizer aos nossos ouvintes, especialmente aos que vivem situações semelhantes a essas aqui apontadas, não apenas a essa em que o ouvinte escreveu, a busca sincera e verdadeira da presença de Deus. Olha, você precisa investir mais tempo em Deus. Oração, leitura da Bíblia. Invista mais tempo, você vai perceber o quanto Deus nos fala pela sua palavra, o quanto Deus ministra ao nosso coração enquanto nós oramos, o quanto Deus ministra quando nós louvamos ao Senhor. Busque conselheiros sábios que fundamentem os seus conselhos na Bíblia. Tem gente que só aconselha com base naquilo que acha. Nós precisamos ter mais conselheiros bíblicos. Há uma diferença enorme entre trazer conhecimento e aconselhamento bíblico e o aconselhamento fundamentado na experiência. Quando você junta as duas, dá até um equilíbrio. Agora, se tiver que ser uma mais importante que a outra, eu não tenho dúvida. Eu prefiro um conselheiro bíblico. Pesquisa 93. No telefone, 75% dos nossos ouvintes, e no nosso site 60% deles afirmam que têm dificuldade de se perdoar quando erram, sim. Muito obrigado, Marcela Bastos, pela sua participação no nosso debate 93 de hoje aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo: a curiosidade me lançou no poço, minha gente. Há alguns meses assisti a um filme pornográfico por pura curiosidade. Só que de lá para cá isso se tornou frequente e esse hábito está me levando a afundar ainda mais. Eu sou uma moça solteira, criada no evangelho, que ama o Senhor, porém escrava de um vício. O que fazer agora que a minha curiosidade me lançou na lama de um pecado tão profundo? Como vencer o meu desejo pela pornografia? Qual o segredo para se viver? Filipenses 4:8 que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, nisso pensai, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Ô pastor Luciano, hoje nós teremos um grande culto da 93 FM lá. Dá um endereço aqui da igreja para os nossos ouvintes, também ponto de referência, pastor, por favor. Amém. A igreja está na rua Roldão Gonçalves, 1862, no centro de Nilópolis. Rua Roldão Gonçalves, 1862, no centro de Nilópolis. É muito fácil chegar na igreja. A Avenida Mirandela é principal, é a rua da prefeitura.
Você chegou na segunda praça, virou à direita, 30 metros você vai ver a igreja lá, grande, você vai ver a igreja direitinho. Então vamos repetir esse dado aí da direita aí. A Rondon Gonçalves, ela está na segunda praça da Avenida Mirandela, que é a principal de Nilópolis. Segunda praça. Segunda praça, virou à direita. Virou à direita. Você já vai ver a igreja, 30 metros depois já vai ver a igreja. Muito letreiro bem. grande. A partir de que horas a igreja vai estar aberta para receber o povo de Deus? Sempre está aberta a partir das 18 horas. Mas hoje, a partir das 17, já deve ter gente pessoal ir mais cedo para orar. Pode ir à vontade. Chega mais cedo para orar. Fica o dia inteiro, tem funcionários lá. Você pode chegar, orar sem problema nenhum. Mas as portas vão estar abertas mesmo a partir das 18. Para hoje, 18 horas já está aberto lá. Agora, o senhor sabe que a Arielle estará lá, né? Sim, a Arielle. Eu acho que ela vai cantar essa música aqui. Seja não ou seja sim, decidi te obedecer. Seja sim ou seja não. Essa é a Arielle Bonatti. Nós vamos receber também lá hoje o Geraldo Guimarães. Olha o Geraldo aí, ó. Poderoso Deus, cante, tudo vem de ti. Tudo vem de ti, Senhor. Nada aceite. Presença abençoada de Arielle Bonatti, Geraldo Guimarães e o Kleber Lucas. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte. Esse é o nosso querido Kleber Lucas com a cruz vazia, Geraldo Guimarães com o grande Deus, Arielle Bonatti, Teu Sim, Teu Não, foram músicas que eu rodei pedacinho aqui agora para lembrar você que eles estarão hoje no culto da 93 FM. Também o pregador da noite será um homem abençoado, querido pastor Ricardo Guimarães, da Igreja Videira aqui no Rio. E vai ser bom demais. Rua Roldão Gonçalves, número 1862. Seremos todos acolhidos pelo querido pastor Luciano Regis, aqui presente no nosso debate 93 de hoje. Pastor Luciano, obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Prazer estar aqui mais uma vez, que Deus abençoe a todos, mandando um beijo à minha igreja, à minha esposa, à minha família, que Deus abençoe a todos nós. Passou rápido demais, não passou, gente? O tempo passa, assim. né? O tempo passa, o tempo voa. Olha a idade aí, ó. Se tá rindo porque sabe. E o JR continua numa boa. Bamerindos, aquele abraço, Bamerindos. Leinha, obrigado, Leinha. Deus te abençoe sempre. Muito obrigada por estar aqui, um prazer imenso estar com você. Muito bem, pastor Josué Valando, aquele abraço, querido. JR, muito obrigado pelo prazer de estar aqui mais uma vez com essa mesa tão seleta. Quero aproveitar só para falar que a nossa igreja agora aos domingos está reunindo numa nova sede. Não estamos mais lá no condomínio Rio Mar, mas no condomínio Pontões, na Barra da Tijuca. De segunda até sábado, tudo é lá na sede antiga. Mas no domingo já estamos na sede nova. Quem quiser nos visitar será um prazer. Maravilha. Pastor José Derivaldo, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, e agora mandando também um abraço para minha esposa que está lá, ela não perde, está ouvindo, e se a foto não chegou lá bonita, ela vai reclamar, tá? Tá no Face aí já, ó, bombando aqui no Face. Então um abração para minha esposa, para nossos irmãos que estão nos ouvindo, meus alunos da Assembleia de Deus, da Nova Vida, de todos esses lugares, e Deus abençoe cada um maravilhosamente. Maravilha, vamos orar juntos agora aqui. Eu vou pedir a Léa Mendonça para orar conosco e vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como vamos apresentar o coração dos nossos queridos e amados ouvintes, rogando ao Senhor pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido, te agradecemos por esta manhã e por este assunto que eu tenho certeza elucidou as dúvidas de muita gente. Te agradecemos pelas pessoas que estão nos ouvindo e também colocamos diante de Ti as pessoas enfermas, enlutadas, as que estão passando por momentos muito difíceis. Pedimos que o Senhor olhe com Teu olhar de misericórdia. Também olhe para a nossa nação, para o nosso Brasil, para o nosso governo, e dá sabedoria aos governantes para que possam trazer paz para o seu povo. Colocamos diante de Ti esta jovem que está passando por este problema de autoacusação e que nesta situação o inimigo aproveita a circunstância para poder acusá-la também, porque ele é nosso adversário, acusador dos nossos irmãos. Leva o perdão para o coração dela, ajude a se perdoar e que o Teu nome seja glorificado na sua vida e na vida de todas essas pessoas que nos ouviram hoje e que eu tenho certeza estão recebendo a bênção e a graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aquela velha cruz está vazia agora, está vazia agora. Oh, e a vida que eu vou
seu melhor momento. Se prepare pro seu melhor momento. É uma glória de Deus, a tua vida chegou. Faz barulho aí, igreja. Você acabou de ouvir Debate 93.